que foi ensinado um sábado na sinagoga. Ele abre o livro do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes, e lê exatamente esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. E ele diz:
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar.
poder no nome de Jesus. Amém, amém. Paz seja convosco, amores. Boa noite. E Viviane, abre o áudio aí, você vai começar a orar, tá bom? A Eliana está aqui, a Cris Borges está aqui, a Amanda, a Rose, Gisele, o Caco, André Brito, Maria Edinalva, Ellen, Kátia, Juliana, Gleide, Salma, Souza, Márcia, Jaqueline, Viviane Rodrigues vai orar agora, beleza, Viviane? E a Nani está aí também, Márcia Santos também chegou por aqui, e a gente vai estar começando aqui, então, deixa eu ver quem mais está por aqui. Né? Legal, gente, boa noite, paz seja convosco aí, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Viviane, está me ouvindo aí? Abre aí o áudio. Será que a Viviane só está aqui ou não está aqui? Senão eu vou abrir logo, vamos lá. Será que ela não está aqui? Vivi? Ah, não, deixa quieto. Vamos orar aqui, então. Jaqueline está aí, não? Jaque? Ih, o povo não está aqui, não, gente. Estou sim. Ah, tá. Então, ora aí. Pastora, a Vivi está aí. Ela disse que a senhora tem que abrir o áudio dela. Ah, tá, não, mas aí ela tinha que abrir lá o áudio dela. A Jaque abriu aí, ó. Vai, Jaque, vai você mesmo agora. Vai lá, vai, senão a gente vai perder tempo aqui. Pode ir, vamos lá. Amém. Bora aí, amor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero te agradecer por esse presente, de poder estar aqui, Pai, de poder estarmos reunidos, aprendendo, Pai, sobre as armas que nós temos no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando a vida da pastora na condução, Pai, nessa reunião, tudo que será tratado, meu Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para receber, absorver e conseguir colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Vivi, você fica para fechar, tá bom? Amém, pastora, eu não consegui abrir. Agora que eu consegui. Mas tá bom, sem problema. Depois você fecha com a oração, beleza? É que senão a gente vai perdendo tempo aqui, 1, 2, 3, 4 minutos. Eu vivo correndo contra o tempo, né, gente? Então, não, aí você fecha depois com a oração, tá bom? Bom, gente, vamos retomar aí a nossa célula, né, da semana passada. E aí, quem quer fazer algum comentário? Ficou alguém aberto a semana passada? Como é que ficou aí? Abre e depois todo mundo quer falar e depois não dá mais tempo, né? Por isso que eu falei. Eu já deixo o pessoal falar no começo para depois não dar mais tempo, né? Então, quem é que quer abrir aí, falar alguma coisa, comentar, fazer alguma pergunta, né? Porque a gente tem poucos minutinhos aqui, depois não dá mais tempo. Alguém quer abrir aí o áudio, fazer alguma pergunta ou algum comentário? Fique à vontade. Bora lá? Ninguém? Aproveita. Ô, pastora. Pode falar, amor. Deixa eu perguntar para a Marcele. Ela tinha colocado uma... Marcele, só responde se é você que colocou lá no chat que tinha... fez uma pergunta lá, como fazer quando o esposo coloca coisas que você acha que não é correto, como fazer? Foi você que fez essa pergunta? Foi eu sim. Então faz aí pra gente, aí a pastora pra gente, que eu achei interessante aquela pergunta. Faz aí. Pode falar? Pode, amor, lógico que pode, fica à vontade. Então, a paz do Senhor. É que o meu marido, ele não é evangélico, e ele gosta muito de assistir filme de terror, muito filme de sangue, de morte, e eu não gosto. Então, não adianta eu conversar com ele, porque ele gosta e ele assiste. Só que eu acho, eu não sei se pode, se não pode. Eu acho assim que atrai coisa negativa para dentro de casa, porque assim, eu estou orando, pedindo para Deus abençoar, e ele está trazendo sujeira para dentro de casa. Eu queria saber o quanto que isso pode prejudicar um lar, o que pode trazer de coisas ruins para dentro de casa, se pode afetar o convívio da família, o que isso pode prejudicar, quais os males que isso pode trazer para dentro do lar, né?
Sim, amor. Ótima pergunta. Primeiro, Marcele, você está falando do seu esposo que não é cristão, mas tem muito para esposo cristão também, tá entendendo? E muita esposa que também é cristã, que às vezes eles não compactuam das mesmas ideias, vamos dizer. Às vezes um fica até achando que o outro é muito exagerado. Eu já estou respondendo as duas coisas para aqueles que têm familiares aí, porque o que a gente espera, Marcele, é que marido e mulher, até marido e mulher cristão, compactuassem das mesmas opiniões, mas nem sempre os dois têm o mesmo nível de fé, né? E a casa não é de um só, a casa é dos dois. É por isso que quando eu digo aos homens presentes, que sempre são poucos, que eu, por sinal, essa célula tinha que estar cheia de homem. Eu não sei porque eles acham que não compete a eles. Eu estou vendo aqui o André, mas o Silvério, deixa eu ver aqui o Souza, não sei se é Souza homem ou é Souza mulher, né? Mas é poucos homens, sempre. Por sinal, é sempre pouco homem em tudo. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, as mulheres, sem levantar a bandeira aí para as mulheres, mas de alguma forma, com raras exceções, igual aqui, como eu estou vendo aqui, 2, 3, 4 homens no máximo, né? Dificilmente eles estão em busca de conhecimento. Difícil, é triste isso. E uma das coisas que acontece é das mulheres muitas vezes saírem na frente em percepção, em compreensão, né? E isso é muito sofredor para as mulheres também, porque elas acabam sabendo de coisas e os homens negligenciam o saber. E isso falando de quando marido e mulher são compactuam da mesma fé. Mas ainda que eles compactuem da mesma fé, ainda tem níveis de fé. Tem isso também, né? Eu vou falar para você que os homens na área de libertação é muito fraco, tanto que homem dificilmente entende nem para repreender demônio. Vocês terem noção, tá? E eles também não procuram muito saber sobre isso. Quem vai para cima é as mulheres. Então, esse papel, praticamente, de libertação, não que seja das mulheres, mas as mulheres se interessam. E são poucos os homens que se interessam, oração, libertação. Pode prestar atenção. Já fazendo aqui e não estou falando mal dos homens, porque eu tenho aqui homens aqui, né? Mas cadê os homens sempre nessa célula, gente? Tá entendendo? A maioria dessas que estão fazendo assistindo televisão. Ué, mas se é uma célula que é para pais e professores, pai não é mãe, mas é mãe. Falando de paternidade, mas é pais e professores. Cadê os homens? Então, para começar, vamos começar aqui pegando pesado, vamos nesse aspecto. E eu não estou colocando as mulheres contra os homens. Mas quem deveria ser aquele que pega a espada e vai para cima deveria ser a figura sacerdotal. A figura sacerdotal está no homem, não é a mulher. Entendendo? Essa sacerdote da casa. A mulher deve, sim, a obediência ao homem. Se um homem falar que a mulher não vai assistir filme de terror, essa mulher não assiste, provavelmente não, a não ser que ela seja rebelde. Mas se for para uma mulher falar que o marido não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não funciona. Porque mulher nenhuma tem autoridade para isso. É por isso que Satanás gosta muito de deixar os homens nessa inércia, deles não pegarem a espada. E é por isso que muitas Déboras, vamos dizer assim, têm se levantado. No mundo espiritual, dizendo, gente, Satanás faz questão de deixar os homens na ignorância, porque poucos entendem de batalha espiritual. Bem poucos entendem, bem poucos mesmo, tá? Dá para contar nos dedos. E aqueles que pegam a espada e ungem os filhos, a maioria das vezes é a mulher que faz essas coisas. É triste isso. Mas, então, meu amor, apesar de você ter o seu esposo não convertido, de alguma forma,
dê glória a Deus para o marido não é convertido. Pior que estão aqui que tem um marido convertido. Entendeu? E se comportam igual ou pior do que o teu. Entendeu? Pelo menos o seu, de repente, quando ele se converter, ele vai ser um pouco mais consciente do que muitos, ou não. Né? Porque... Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. É triste, sabe, gente? É muito triste. É muito triste essa falta de visão espiritual dos homens, né? Não todos, mas a grande maioria. Como eu falo, com certeza, eles estão assistindo TV. Agora, na hora da célula, estamos falando de filhos, estamos falando de família, estamos falando de coisas. Cadê os homens? E a família da mulher? Eles estão achando que nós estamos falando aqui o quê? De cuidar de filho? Não estamos falando de cuidar, apesar de falarmos de cuidar. Nós estamos dando orientação, mas eles acham que a responsabilidade é das mulheres. E eles não assumem para si esse tipo de pegar a espada e ir para cima para defender a família. Quando se fala de... poucas vezes que a gente escuta alguém falar que sempre se ouvia dizer, com raras exceções, que o filho estava na balada, quem estava orando era a mãe. Dificilmente o pai ia dormir e a mãe estava orando. Por quê? Por que que a mulher que tem que pegar sempre esse papel? Porque essa é uma forma de Satanás aprisionar a família. Porque o guerreiro da família, dificilmente ele está atento. A maioria das vezes, ele está dormindo espiritualmente. Né? Mas, Marcele, agora respondendo a sua pergunta, fiz essa volta toda para responder a sua pergunta. Ainda que o seu esposo ou esposo de muitas que estão aqui não tenham essa percepção, ainda assim nós temos a unção. As mulheres têm a unção, sim, de orar e mandar embora, no nome de Jesus, toda e qualquer influência. É por isso que nós temos que nos manter em oração, independente, né, praticamente dos homens. Porque fazer o quê? Quer dizer, as mulheres ficam esperando os homens fazer, eles não fazem, e aí fica... Ninguém faz, então? Então, filha, tem influência ruim, sim, filme de terror, mas tem muita gente que gosta de filmes de terror, vamos dizer assim, né? Mas a palavra de Deus fala que assim como imagina a tua alma, assim é. Então, a maioria das vezes de pessoas que gostam muito, não acham que não tem muito problema com o terror, pode acreditar que essa pessoa não é da pegada da libertação. Pegada da libertação o quê? De enfrentar Satanás, repreender demônio. Essas pessoas que levam a vida assim, assistindo como se fosse nada, vamos dizer assim, elas acham que não tem influência nenhuma. Com certeza, elas não têm muito entendimento. Eu não estou dizendo que elas não vão para o céu, elas são salvas. Mas uma pessoa que repreende demônio nunca iria assistir filmes igual a Freira, o Exorcista, não teria coragem de assistir essas coisas. Por quê? Porque quando imagina a sua alma, assim é. E na hora de expulsar o demônio, a primeira coisa que vai vir na cabeça é aqueles que expulsam o demônio. Porque tem gente que nunca expulsou nenhuma barata, piorou um demônio. Entendeu? Mas sempre está pedindo para os outros poder orar. Mas a unção é sobre todos. Eu tenho poder, você tem poder, todos têm que ter o poder de repreender. Mas as pessoas não se sentem na autoridade. Por quê? Por quê? Porque está com a cabeça cheia de bagunça. Né? Está com a cabeça totalmente contaminada com, vamos dizer assim, esses filmes, como eu estou dizendo. Uma coisa é eu assistir os zumbis, tá entendendo? E ainda assim, depende de qual aí, não se deve, tá entendendo? E não se deve, né? Mas tem coisa assim que você vê que é puro personagem, vamos dizer assim. Mas tem umas coisas que é demônio no duro. Os zumbis não é demônio. Zumbis são morto-vivo, vamos dizer assim. Não é demônio, é mais suspense do que... Mas não é demônio, é suspense.
né? Tem aqueles, mas tem uns assim que você vê que é invocação, né? Vamos supor, o pessoal aí que sabe, né? Que vamos supor, vai assistir de repente lá o Lua, como é que é Lua Nova? Aqueles negócios lá daquela série que teve aquela saga, né? Tranquilo, gente, ali não é demônio, mas tem exorcista, a freira, tá entendendo? A colheita, gente, o povo tá brincando o povo tá brincando. Eu quero ver essas pessoas que fazem e gostam de ficar assistindo essas com influências. Não estou falando, por isso que eu falei assim, uma coisa é lá essa saga aí, outras coisas que aparecem, que você vê, mas não é especificamente ninguém possesso, né? Que as pessoas têm noção que aquilo é um suspense, é uma ação, alguma coisa assim. Agora, quando você vê aquele negócio de pam, 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 aí de repente aparece fantasma, aparece. Gente, isso é uma influência enorme, enorme. Mas é por isso que eu falo, depende do nível de fé de cada um. Mas o seu esposo, ele é ainda uma vítima, não está sobre ele a culpa, porque ele não sabe, lógico que ele não vai expulsar demônio, ele não sabe nem o que é isso, tá entendendo? Diferente de alguém que conhece a palavra e não tem noção de libertação, porque quem tem noção de libertação não se mete assistindo essas porcaria, né? Uma vez eu estava no congresso lá em Minas, né? E era de juniores. E aí eu comecei a falar, eu estava bem na época que eu estava passando no cinema, eu falei assim, você que foi assistir a Freira, você que assistiu a Colheita, comecei a dar os nomes desses filmes aí. Gente, o que veio de junior para frente. E o duro é que começa a passar mal, entendendo? Por quê? Porque tem influência. Tem influência. Agora, uma pessoa que vive com a cabeça cheia dessas coisas vai expulsar. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o seu papel é orar, e assim que ele ou qualquer outro que está aqui, que outros praticamente não tenham essa consciência que você tem, ou que, vamos dizer assim, aqueles que têm noção de libertação têm, o que vai acontecer? Eles devem se posicionar sempre, proteger com oração, com intercessão, e tem poder, e você luta de um lado, e os demônios entram de um lado e você expulsa do outro, entendeu? Você entra sim, e depois você expulsa. Senhor, em nome de Jesus, na minha casa, essas coisas não terão poder. Senhor, em nome de Jesus, na minha casa, né, os meus filhos não terão poder. Vamos supor, os jovens gostam disso, como é que a gente vai começar a segurar? Mas a criança a gente segura, entendeu? Mas agora, se o seu marido pega e põe junto, de repente, falando para os demais, estou falando de você, mas falando também para os demais, ambos são autoridades sobre os filhos. Mas é muito difícil quando não tem essa maturidade, sabe? Quando o casal não tem essa maturidade e acha que o outro é extremista, acha que o outro é exagerado, nada a ver. Eu só falo uma coisa: quando cair um demônio, vai lá e expulsa. Aí a pessoa treme na base. Por que ela treme na base? Por que ela não tem coragem? Por quê? Se a autoridade está sobre ela e tem que sair, né? Por que tem que chamar o pastor? Por que tem que chamar o obreiro? Não deveria, porque o nome de Jesus tem poder na boca de qualquer um, lavado e remido pelo sangue dele. Não tem mais poder na boca de um do que o do outro. O que acontece com a gente às vezes pede orientação, o que eu devo fazer, tal. Eu quero que me ajudem em oração, em jejum, tá? Uma campanha de oração e jejum, mas não se esquivar e as pessoas dizerem, ore por mim. Ore por mim? Não. Aí, por isso nós estamos falando aqui dessa autolibertação. Nós não estamos falando aqui com pessoas que não são convertidas. Essa célula aqui é tudo de gente que conhece Jesus. É tudo de gente que tem autoridade, pelo menos, mas deveria exercer essa autoridade.
né? O cicrano ora por mim. Por que ora por mim? Vamos orar. Porque é autolibertação. Nós não estamos falando aqui como orar pelo outro, é como orar por nós, como nós promovermos em nós essa libertação sem a gente, sem dar legalidade. Então, filha, eu fiz esse rodeio todo porque eu já estou praticamente, com certeza, fazendo muita gente que está aqui refletir. Né? Apesar de responder a sua pergunta, de alguma forma é simples. Por quê? O meu esposo faz isso, vai falar para ele parar? Não. Por sinal, mulher nenhuma tem que falar para homem nenhum parar de fazer nada, tá? Vocês entenderam a mulherada que está aqui? Você não pode falar para marido, para disso e para daquilo. Quem fala é marido que fala para mulher. Não é mulher que fala para marido. Para. Você pode até falar, pô, isso não é legal. Mas falar para, a mulher não tem autoridade. Mulher não é autoridade sobre marido, gente. Mulher nenhuma é autoridade sobre marido. O marido é autoridade sobre a mulher. Mas a mulher não é autoridade sobre o marido. Então, o máximo que a mulher pode ser é uma intercessora, mas nunca uma, vamos dizer assim, uma exortadora da figura masculina, falar o que tem que fazer, o que deixar de fazer, você não vai isso na minha... É complicado, tá entendendo? Então, a mulher, homem não, naturalmente, o homem não vai ouvir a mulher. É por isso que eu estou falando para vocês, mulheres, parar de perder tempo, de ficar tentando falar para os homens. É perca de tempo, porque dificilmente eles vão ouvir. Dificilmente. E se eles ouvirem, é porque eles ouviram um outro homem. Homem escuta homem, mas dificilmente escuta mulher. Por sinal, às vezes tem dificuldade até, vamos supor, até eu, como pastora, orientar uma figura masculina. Porque olha para mim como mulher. E não olha como uma figura de autoridade espiritual. Tem muitos casos, que é por isso que eu falo, vai falar com o pastor, fala com o pastor, fala com o pastor. Porque é homem falando com homem. É complicado esse negócio de homem e mulher, entendeu? Então, a maioria das vezes, essa figura feminina se torna muito complicada, até mesmo no ministério. Porque existe essa resistência natural dos homens à voz da mulher, tá? Então, por isso que eu digo para as mulheres aqui, não fica batendo muito na tecla, não sofrendo, não, que você vai falar, ele não escuta. Não, ele não escuta mesmo. Não escuta. Não escuta e a culpa não é deles. A culpa está nos tímpanos deles, que eles têm uma resistência a ouvir a voz feminina. E piorou então, Marcela, é por isso que quando a palavra de Deus fala que as mulheres não devem, a mulher vai ganhar o marido em silêncio, é porque é perca de tempo ficar falando. Não é porque ela tem que ficar calada. É porque vai falar com as paredes. Entendeu? A Bíblia fala assim, a mulher ganha o marido em silêncio. É porque é besteira falar. Você acha que ele está ouvindo e ele não está ouvindo. Aí o máximo, que a melhor coisa a fazer é orar para Deus enviar um outro homem para falar com uma figura masculina. E isso não é assim quando é com a figura masculina de filho, entendeu? A figura masculina de filho é diferente, né? Porque a mulher é autoridade como mãe sobre a figura masculina de filho. Então, se ela tem um filho homem, ela deve falar, ela deve ser firme, porque ali é uma representação de uma autoridade espiritual, né, para o menino, né? Mas então a mulher pode falar com a figura masculina menino, né? Mas a mulher ficar dando uma de pastora, de professora dentro de casa é a pior besteira que existe. Por isso que a Bíblia fala que a mulher deve ganhar o marido em silêncio, na oração. Não fica tentando ficar ensinando, exortando, pastoreando, não, que não vai dar certo. Então, falando de questões espirituais, gente. Agora, quando eu estou falando de questões de matrimonial, conjugal, é outro papo. Aí vocês quebram o pau, faz aí o que vocês têm que fazer, entendeu? Vai, como é que a gente vai pagar as contas? Aí é outro papo. Eu estou falando de uma questão espiritual, gente. Não estou falando das questões de família. Questões de família,
bora lá, fala, conversa, põe os pingos nos i, aquilo que é necessário, né? Vai falar, e aí sim eles escutam. Estou falando da questão espiritual, a maioria das vezes não é escutada, na maioria das vezes, né? Com poucas exceções, muito raras, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês aí. Marcele, amor, continua orando, deixa eles assistir o filme de terror, deixa ele assistir o que ele quiser, continua orando, e digo isso para todas que estão presentes aqui, ainda que os maridos sejam crentes. Só que manda eles repreender o demônio. Quando cair um demoniado, põe eles para repreender, que aí eu quero ver esses homens repreender os demônios, os crentes, os maridos crentes aí eu quero ver eles ir para cima e realmente mandar esse demônio embora com a cabeça cheia de minhoca, entendeu? Porque por isso que a maioria, a grande maioria, não tem autoridade. A grande maioria não tem autoridade, justamente porque não tem compreensão. Entendeu? Respondi, né, Marcele? Falei tudo isso, né? Eu fiz uma dissertação. Nossa, eu fiz um TCC aqui da pergunta que a Marcele. Mas eu acho que eu me fiz entendida. Alguém quer fazer um comentário em cima disso ou não? Né? Senão a gente segue aqui para frente. Fiz aqui um TCC de uma pergunta que a menina fez. Mas foi ótimo. Entendeu, amor? É isso aí, amor. Perde tempo, não. Entrega ele na mão do Senhor. Ele ainda, olha, com todo respeito, ainda bem que ele não é convertido, porque na hora que ele se converter, você tem muita esperança de mudança. O duro é aqueles que são convertidos, que não mudou. Entendeu? Que é cabeça dura. Aí as mulheres olham e falam assim: eu estou perdida, porque o que eu faço? Mas você tem muita esperança ainda, fica calma. Calma, entendeu? Tem muito que pode acontecer na sua vida que muitos não têm mais esperança porque falam, puxa, meu marido já passou por tudo, já fez de tudo. O que pode acontecer na vida do meu marido? E essas realmente estão numa saia justa. Você ainda é feliz, amor. Fica tranquila. Muito Obrigada, tranquila. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer uma pergunta ou algum comentário? Senão a gente vai para frente. Vamos lá. Uma das coisas, né? Esse papel acerca da intercessão, né? Pode ver que o que eu disse para vocês é muito natural, né? A gente vê esse papel de intercessão e as mulheres que oram, as mulheres que jejuam, as mulheres... Ué, não deveria ser assim, gente, não deveria. Mas alguém tem que fazer, né? Então, deixa as mulheres fazerem, mas... Engraçado, tem naquelas igrejas, né? Que tinha o círculo de oração. Nunca vi círculo de oração de homem, entendeu? Agora, por quê? Porque eles não são muito pegados. Gente, tem as suas exceções. Tem as suas exceções, tá entendendo? Tem. Mas é poucos. Eles não são muito dessa compreensão, inclusive de libertação do mundo espiritual. Tá entendendo? É pouco. Imagina se esses homens realmente passassem a mão na espada e fossem realmente para a luta com seus filhos, com a sua esposa, colocassem a mão na esposa, nos filhos. Meu Deus, que Satanás respeita a figura masculina muito mais, porque eles têm dupla, eles são o Cristo. Eles são comparados com Jesus. Estava falando isso na aula do MQTI. Eles são, a Bíblia chama os homens de Jesus. E as mulheres só são a igreja. As mulheres não fazem papel de Jesus. As mulheres na Bíblia são comparadas à igreja. E a igreja é imperfeita. Está entendendo? Mas os homens são comparados a Jesus. Então, a palavra de Deus fala assim, que assim como Jesus dá a vida pela igreja, os homens deveriam, os maridos devem dar a vida pelas suas esposas. Isso é muito forte. Né? Dar a vida. A palavra não fala que a mulher deve dar a vida pelo homem, mas fala que o homem deveria dar a vida pela mulher. E o que a gente tem de ver mulher morrendo aí por homem, tá entendendo? É forte, mas não é assim. Não é assim. A figura forte, a figura valente, deveria ser essa, né? Do homem, tá? Então, vamos lá. Quando eu queria que alguém abrisse a Bíblia para mim aí, deixa eu abrir aqui também, de repente. Marcos 3:27, gente. Diz assim, ó.
Deixa eu abrir aqui. Marcos 3, 27. Alguém abre aí para ler? Senão fico eu falando sozinha aqui. Obrigado, Marcele, da pergunta. Enfim, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, faz aí que a gente tenta responder ou comentar sobre. Quem vai abrir aí para ler? Marcos 3, 27. Vamos, gente? Ninguém? Posso, Celular pastor? não. Vai aí, é um homem. Uau, é isso aí, cara. Bora para cima. Marcos 3, 27 diz assim: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Continua? Não, só essa parte mesmo. Quando A está minha falando aqui, versão amado, ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não amarrar o valente, né? Aqui está falando, a casa somos nós. Essa casa que a Bíblia está falando, somos nós. Então, ninguém pode entrar na casa, ninguém pode roubar os bens do valente, né? Entrando-lhe em uma casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então, vai vendo, acerca desse amarrar, você está entendendo? A Bíblia fala também que quando um demônio sai, a casa fica limpa, né? Mas ele não desiste, ele volta. Então, vira e mexe, o Satanás ele volta na minha e na sua vida para saber como é que tá. Se você está achando que a batalha acabou, não acaba nunca. Porque vira e mexe, ele volta para saber como é que você está. Se tem uma coisa que Satanás não tem, é pressa. Tá? Ele não tem pressa. Ele pensa assim, aí a pessoa vai e é toda valente, né? Falando aqui do valente, inclusive, e canta lá que entrei no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Satanás fala assim, é verdade. Daqui a um ano eu volto. Aí ele quer encontrar a gente firme. Aí se ele encontra de novo, tá bom. Daqui a 2 anos eu volto. Vira e mexe, ele volta. Ele volta. Por que ele volta? Só para saber como é que você está. Ele vai dar uma passadinha lá para poder... Não é que ele vai entrar, ele só vai ver se a casa está ocupada. Se a casa estiver vazia, aí o bicho pega. Então, é por isso dessa autolibertação e esse cuidado que a gente tem que tomar com a nossa vida de fé. Porque é muito comum as pessoas se acostumarem com a fé. Deixa eu ler aqui um negócio que uma pessoa me mandou. Essa pessoa, entenda, essa pessoa não é membro da igreja não, viu? Mas isso foi bem bacana que essa pessoa me mandou. Fiquei feliz. Porque essa pessoa, ela é simpatizante da nossa igreja, tá? Mas essa pessoa é um paciente meu, mas não é crente. Fala assim, bom dia. Ó, a pessoa me mandou aqui. Bom dia. Hoje, eu fiquei tão feliz com isso, presta atenção. Bom dia. Hoje eu ouvi uma explicação e lembrei da senhora e do senhor Marcos. Não falou do pastor, entendeu? Essa pessoa sabe que eu sou pastora e eu sou psicóloga, né? Falou assim, hoje eu ouvi uma explicação e lembrei da senhora e do senhor Marcos, aonde falava que é muito fácil você pregar e levar a palavra de Deus em igrejas bonitas e modernas. O difícil é você levar em igrejas onde lembra a pobreza. Por que essa pessoa falou isso? Porque eu não quero nem saber, eu falo de Jesus, tá entendendo? Independente se a pessoa é crente ou não. Lógico que com quem é crente é mais fácil. Mas eu contava para a pessoa, que essa pessoa sabe que eu sou pastora,
Eu dizia para essa pessoa assim, do tempo do barracão. E o quanto é fácil as pessoas, às vezes, estarem dentro de uma igreja bonita, uma igreja, porque isso é status. Está entendendo? Tipo, para muita gente, tem muita gente que vai na igreja do Itaim porque é status falar que vai na igreja quadrangular do Itaim. Status, gente. Mas não tem transformação de vida, porque lá é uma igreja legal. Você está entendendo? Então, o número de simpatizantes é muito grande. Inclusive, essa pessoa que de vez em quando aparece lá. Porque tem um louvor legal, tem uma palavra legal, tem ar-condicionado. Você está entendendo? É confortável. Né? Então, eu estava contando, eu falava para essa pessoa. Falei assim, sabe? Na minha igreja, eu falava para essa pessoa assim, na minha igreja, você conhece lá, né? Ela falou, conheço. Eu falei assim, sabe? Às vezes tem os prós e os contras. Porque tem muita gente que não tem noção do que é fé. Mas frequenta lá, porque é um lugar legal para estar. É um ambiente familiar, tem uma boa música, confortável, tem ar-condicionado, tem cafezinho no final, né? Falei, difícil era na época do barracão. No barracão, as pessoas se convertiam no barracão e iam para outra igreja, porque a igreja era horrível. Reconheciam a unção, reconheciam o poder, mas não ficavam lá. Porque levar uma visita no barracão era uma vergonha. Eu estava contando para o meu paciente que não é crente. E aí, como é que você vai vencer? A pessoa reconhece a unção, a pessoa reconhece o poder, a pessoa até gosta do pastor, mas eu não vou trazer um visitante nesse lugar, porque esse lugar é muito feio. Falei assim, sabe, esse momento é muito difícil. Que a pessoa fala, até gosto daqui, mas essa igreja não dá, não, é muito feia. Eu não vou trazer uma visita aqui nesse barraco horrível. E era um barraco horrível mesmo. Né? E a pastora Glaucia está aí, e ela sabe do que a gente está falando, aqueles que são da época. Aí você vai, eu falei para ele assim, sabe, eu entendo as pessoas. Eu estava contando para o meu paciente. Eu entendo as pessoas, porque eu fazia faculdade. E eu queria levar os meus amigos da faculdade no barracão, mas, para falar a verdade, até eu tinha vergonha. E eu era pastora. Como é que eu vou levar? Se eles falassem, quisessem no banheiro, Deus me livre! Eu não posso levar eles naquele banheiro horrível! Que vergonha, que vergonha! Meu Deus! Eu queria tanto levar os... Eu queria e eu convidava, porque... Mas, de verdade, eu tinha vergonha daquele lugar feio. Você gosta de levar essa pessoa num lugar confortável, né? Não que a pessoa chegue e fale, credo, o que é isso? Se não for a unção, como é que alguém fica numa igreja pequena, gente? Numa igreja sem confortos? É complicado, ainda que for a unção. A pessoa se converte na igreja pequena e vai para uma igreja grande. Porque ela quer conforto. E eu estava falando isso para o meu paciente, né? É por isso que ele está falando aqui, que eu estava falando que agora se torna até fácil. Que as pessoas vão em busca, às vezes, até de entretenimento. Mas nem todos que estão não conhecem. E eu tenho consciência disso, eu sou a pastora da igreja. Isso me desespera. Né? Falar, então, de libertação e consciência? Ah, gente, é ruim, hein? Pelo amor de Deus, maturidade? Ai, meu Deus do céu, eu fico assim, Jesus, eu queria que esse povo todo estivesse entendendo o que eles estão fazendo aqui. Mas eles não entendem. Não, eu tenho consciência disso, eu sou a pastora. E aí, a pessoa falou assim, então, hoje eu ouvi uma explicação e lembrei da senhora e do senhor Marcos. Aonde eu falava que é muito... Onde falava, essa pessoa que ele ouviu essa explicação, a pessoa falava que é muito fácil você pregar e levar a palavra de Deus em igrejas bonitas e modernas. E é isso mesmo. Porque o que tem de gente que quer vir pregar no Itaim é uma briga por aquele púlpito. Gente de fora, vocês não têm noção. Pastor, quando é que você vai me chamar para ir na sua igreja? Pastor, quando é que você vai me chamar para ir na sua igreja para pregar?
É que a gente não entrega o púlpito assim, né? Mas o que tem de gente que quer vir pregar no Itaim, vocês não têm noção. Aí falando assim, por quê? Porque é grande. Aí falou assim, é muito fácil você pregar e levar a palavra de Deus em igrejas bonitas e modernas. O difícil é você levar em igrejas onde lembra a pobreza. E aí, vai falando aqui assim, ó. E o mais legal, falou assim, ó, e o mais legal de tudo que eu entendi, o porquê eu gosto de ouvir a senhora, a pessoa, o meu paciente. E o mais legal de tudo que eu entendi o porquê eu gosto de ouvir a senhora e o senhor Marcos. É porque vocês não perderam a essência do início. Parabéns. Nossa, entenda? Que eu tô, viu, Marcelo? Estou ouvindo aqui de alguém que não é crente. Ele disse: eu gosto de ouvir a senhora e o senhor Marcos, porque vocês não perderam a essência. Aí eu respondi: bom dia. Que bom ver que você tem essa percepção sobre nós, eu respondi. De verdade, me sinto lisonjeada. Pois, na real, 3 pontinhos, eu respondi. Amo ser simplesmente eu, independente de posição financeira ou circunstancial. Você, em poucas palavras, disse tudo. Valeu, gratidão. Entendam que eu estou falando com uma pessoa que não é crente. Então, falando sobre essa consciência e maturidade de vida com Deus, né, num lugar onde é farto de tudo. Às vezes, as pessoas têm barriga cheia, que tem tanta coisa que escolhe e não dá valor a nada. Acaba não tendo transformação. Então, é complicado, né? Mas falando sobre isso aí, contando para vocês aqui, esse aqui eu recebi ontem. De verdade, eu fiquei feliz de ver que uma pessoa que não está puxando meu saco, até porque eu não sou pastora dessa pessoa. Está entendendo? E não é uma pessoa não tem nada a ver com religião, não tem religião nenhuma, nem católica é. Né? Eu não digo católico praticante, gente. Né? E eu fico contente com esse respeito. E quando eu dizia do passado, e digo do presente. Por que eu estou falando isso? Porque eu comentei acerca do barracão. E eu falei o quanto é difícil de ganhar alma. O quanto é difícil, porque as pessoas aceitam Jesus, mas não ficam. Porque elas têm vergonha do lugar onde elas estão. Né? E não tem nada de errado, as pessoas querem conforto. Só que quanto mais confortável a vida, mais fácil da pessoa se acomodar. Mais fácil da pessoa, como eu posso dizer assim, se sentir confortável. E quanto mais tempo que a pessoa vai ficando, de repente ela vai se acostumando com uma vida de fé. Então, quando essa pessoa colocou, uma pessoa de fora falou que vê que nós não perdemos a essência, e eu disse, é verdade, porque eu sou o que sou e eu quero ser somente eu, independente de posição financeira ou circunstancial. Eu não quero perder quem eu sou. Mas tem gente que se perde no dinheiro, tem gente que se perde porque está muito velho de crente, se acostumou. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que Satanás dá uma passadinha de vez em quando para saber como é que você está. E se você perder a sua essência,
ele não tem pressa. Ele não tem pressa. É por isso que não importa como que a gente começa, mas importa como é que a gente termina. Então, eu costumo dizer devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. Sem fanatismo, sem maluquice, mas pé no chão. Adorando ao Senhor, respeitando ao Senhor, buscando. Uma vida calma, calma. Não adianta ir com muita euforia. E na primeira, desvia, blasfema, fala besteira. Não, calma, devagar e sempre. Mais sólida, né? Consistente, devagar, o processo. Vai se libertando devagarzinho, calma. Ninguém vira santo da noite para o dia. Ainda hoje, ainda depois de 40 anos que aceitei Jesus, e ainda continuo me libertando de coisas, né? Maneiras de pensar, crenças, mas não de demônios. Mas por isso que eu quero que vocês pensem que essa autolibertação que a Fran começou dizendo ainda não é de demônio, mas é a diferença entre, que está falando lá no livro de Isaías 61, que está falando entre a diferença que Jesus veio. Jesus diz assim, né? Lá no livro de Isaías. Fala assim, vamos lá, Isaías 61. Porque ele me ungiu. Vamos lá. Ele me ungiu para pregar as boas novas, enfim, vamos lá. Peraí. Vamos lá aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Tá falando aqui, o Espírito do Senhor, Isaías 61 e Lucas 4,18, tá? Que aqui no Novo Testamento, Jesus abriu o livro lá no profeta Isaías, tá falando aqui. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Isso está escrito em Isaías 61:1. Jesus está repetindo Isaías 61:1. Mas só que ele está repetindo aqui em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Qual é a boa nova para pobre? Que ele não precisa ser pobre. Ele pode se libertar do espírito que o aprisiona de miséria. Ele pode ser livre, porque existe espírito de miséria. Miséria, ser pobre, tá entendendo? Não tem problema quando a gente é pobre numa circunstância, mas você viver e morrer pobre, não, tem que quebrar isso. O Senhor te fez para prosperar. Prosperar não é ser rico. Tá entendendo? No conceito de riqueza, não é isso. Mas está errado. Isso aí vai para a escola de sabedoria financeira que você vai aprender onde é que a pessoa pode estar pobre, não, aprisionada. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, né, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Gente, presta atenção. Ele veio para proclamar liberdade aos presos. Lá no livro de Isaías fala de cativo. Ele veio para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Oprimidos não é deprimido, entendeu? Deprimido é uma coisa, oprimido é opressão. Opressão é verdugo. É a pessoa que ela é perturbada. Uma pessoa que ela está oprimida não quer dizer essa vem de opressão. Essa opressão é uma força que vem de fora, né? E o cativeiro é uma força que vem de dentro.
Então, o que acontece? Quem está cativo é a pessoa que está endemoniada. Então, Satanás toma a vida da pessoa e ela fica endemoniada. E a pessoa que ela fica oprimida, ela não está endemoniada, mas ela é capaz de ficar perturbada. E tem portas para essas perturbações, né? Então, e quando fala para proclamar, tá entendendo? Libertação, liberdade aos oprimidos, né? Aqueles que estão sofrendo, mas não por forças internas, mas por forças externas. Então, é muito importante a gente saber disso quando fala dessa autolibertação. Porque a autolibertação pode ser de demônio ou de opressão. E todos nós podemos passar por essa opressão. Por isso, da importância da gente não baixar a guarda e saber e promover, às vezes, essa autolibertação, se você percebe, você começa a identificar que tem coisas que você precisa se libertar, né? Você olha o seguinte, não, isso aqui eu já identifiquei, quando a gente fala de família, quando a gente fala que a Fran estava dizendo. É por isso, quando ela falou que quanto tempo ela já tinha de crente, vamos chamar assim. Quando ela conversou comigo, eu falei, filha, o negócio é o seguinte, Satanás está reivindicando. Ela, o que é isso? Eu falei, você não entende de... Eu fiz igual Jesus falou, puxa, você não entende? Quanto tempo você está na igreja, você não entende sobre isso? É como Jesus falou lá para o Nicodemos, puxa, Nicodemos, você é príncipe e você não entende o que é nascer de novo? Puxa, Nicodemos, você é príncipe e você não sabe o que é nascer de novo? Quando eu falei para ela, puxa, você não sabe o que é reivindicação? Você não entende sobre isso? Eu falei, filha, o que está acontecendo com você é isso é Satanás. E aí ela foi para cima e ficou livre, né? E o que era? Era de família. Satanás reivindicando. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas, gente. Bom, enfim, né? Eu falei para vocês que na hora que eu começo a falar, eu não deixo vocês falar. Alguma pergunta, porque hoje é o último dia que nós vamos falar de libertação. Nós vamos falar de outra coisa na nossa próxima, tá entendendo? Vamos falar de outra situação aí, a gente vai colocar o tema. Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário para falar sobre essa situação? Bora lá. Aproveita, porque senão a gente... o quanto isso fez sentido para você, não fez sentido? Como é que é para você? Você ouviu falar esse monte de coisa, essa questão de autolibertação? É por isso que você está vê muita gente que já esteve praticamente, olha e fala, mas Ciclano era uma bênção na igreja. E o que tem? Oxi, Satanás veio e encontrou a casa vazia, só isso. Mas isso não quer dizer que um dia não teve um morador ali. Teve, e era verdadeiro. Só que a pessoa baixou a guarda e agora a pessoa está pior do que antes dela ir para a igreja. Entendeu? Mas um dia alguém morou ali. E o Espírito Santo estava ali. Só que agora Satanás veio e deixou a pessoa pior. Por quê? Porque ele vem com reforço e destrói com a vida da pessoa, né? Então, esse negócio a gente tem que tomar... nós temos que ficar atentos para a gente não se acostumar com uma vida de fé. Vamos Pastora, lá. paz, boa noite. Fale, amore. Fale, princesa. Senão eu fecho. Tem que falar. Descabelada, mas eu vou falar. Bom, a respeito do que a senhora disse em relação da casa estar limpa e coisa e tal, né? Então, isso fala comigo na questão, o meu eu, né? O me observar, né? E eu presto muita atenção que passa um tempo, certas situações tenta retornar de novo assim, sabe? Situações que, não, já sou liberta disso. Por que esses pensamentos? Por que ações e tal, né? E eu fico, Senhor, eu já sou liberta.
E aí a senhora falou a respeito dele passar, e é sempre na mesma área. Aí eu fico, Jesus. Aí, assim, sempre conversando com pessoas, me auxiliando, para que eu tome sempre as melhores decisões e busque cada dia mais, né, ser limpa. Que eu creio que limpa eu sou, mas é tipo como se vai dando volta para. Vamos lá dar uma volta para ver como é que está a casa da Gleide. Isso Vamos mesmo. lá dar uma volta para ver como é que está a casa da Gleide. E eu sempre estou ali, glória a Deus, um dia depois do outro, assim, sabe, pastora? Já se vão, graças a Deus, 7 anos de conversão, assim, então, tipo, mas, assim, praticamente, eu não digo que seria os 7 anos todo, mas já tem, assim, uns 5 anos, né, de luta, e hoje já não é luta, aquela luta, mas não é que eu baixo a guarda, mas eu já compreendi, entende? Então, já consigo identificar, então, quando vem pensamentos, coisas assim que é muito louco, eu fico, mas de novo? Ah, mas de novo na mesma coisa? Já tá sem graça isso. É ele. Entendeu? E é de fora, Aí, viu? Vem de isso, fora, menina. Pastora, eu já cheguei a sentir cheiro. É muito, muito, muito louco isso. Você sentir cheiro. E deu me assustar, assim, com situações. Eu ficar, meu Deus, como pode ser tão real? É como, de fato, gente, é um prato servido, assim, sabe? E aí, tipo, você observa, assim, aí eu só glorifico a Deus e vou para cima e começo a orar, entendendo o que significa aquilo, e logo passa, mas é coisa assim, gente, de segundos. É rápido, aquele perfume que passa. Gente do céu! Gente do céu! Então, eu vou com muita força em relação a isso, pastora. Eu tenho buscado muito, sabe, assim, eu tenho buscado muito na questão de libertação, na questão de cura, a intercessão, essas, assim, são coisas que me alimenta a alma, o espírito, isso me deixa viva, porque eu sei que tudo vai depender do nosso esforço, né? E das nossas orações, está sempre se identificando com situações e, ao mesmo tempo, confessando ao Senhor, tipo, Senhor, eu sei que sem o Senhor eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque uma coisa eu aprendi, pastora, a gente não brinca com o pecado. E você não vence o pecado sozinha. Né? Então, em relação, eu falo isso para os meus filhos, qualquer situação, vocês falem, abrem a boca, não engulam, porque a gente vai falando que não, eu tenho controle, e quando a gente vai ver, não tem mais controle de nada, porque a situação já foi, né? Então, eu tive o exemplo na minha família, eu tive esse exemplo vivo, né? Dessa situação, de que achando que tinham controle, e, infelizmente, hoje já não está aqui. Mas também identifico que lutou da maneira que pôde lutar, né? E, enfim, mas nessa onda de que tá passando e vendo como é que tá a casa, passando e vendo como é que tá a casa, uma hora passou e viu a casa vazia, e aí foi o fim. É assim mesmo. O fim. Amém, era isso. E muitas outras coisas que a senhora está falando aí, e eu estou só anotando, porque eu falo, eu não quero falar, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu fico aqui assim, gente, alimentada no nível, liberta, sabe? A história do umbigo era eu falando, entendeu? No mesmo dia fiz a oração. Eu tinha o umbigo da minha filha que já é falecida. Pensa como que essa mãe aqui não ficou. Enfim, olha, é muita coisa. Essa célula, para mim, assim, Jesus, é muito Senhor vai nos libertador. libertando. É por isso que Glória a Deus. Bobo é aquele que pensa que não precisa. Isso. Sabe? Uma das coisas que você falou, Gleide, eu acho que é muito importante, até o horário estourou para variar, né? Quando que eu não estouro o horário? Né? Mas as pessoas têm que entender que quebra de maldição não é fácil. Não é assim, gente, sai em nome de Jesus, esquece, não é assim. Para você derrubar uma árvore, tá entendendo? Uma árvore, você tem que dar pancada, você derruba, você faz quebra de maldição com machado.
e não com serra elétrica. Guardem isso. Quebra de maldição é com machado e não com serra elétrica. Então, a partir do momento que aquilo enraizou e levantou o tronco, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a raiz. A gente tem que tomar cuidado com a semente. Quando tiver a semente, já arranca aquilo logo, porque é fácil você arrancar algo que está brotando, que está no começo, você arranca com a mão, porque não enraizou. Mas depois que, quando fala de raiz de iniquidade, raiz de iniquidade é na família. Raiz de iniquidade é raiz. Então, como é que você vai arrancar aquilo? E eu costumo dizer o seguinte, se as pessoas não entendem que tem que ter muita determinação. Determinação de persistência. De quebra de maldição, vamos dizer assim, né? Quebra, que não existe uma... existe uma terceira... Aquilo passa. Passa, vai passar. Mas não é da noite para o dia. Não é. Aquilo vai voltar, você vira e mexe, você vai falar, meu Deus, não é possível, esse negócio não caiu? Vai lá, dá outra machadada. Machado de novo. Machado de novo. Chega uma hora que aquela árvore vai, bum. Aí a pessoa ela fala, sou livre, derrubei esse negócio, derrubei. Mas, filha, para derrubar é no machado. Por isso que é da intercessão, por isso da autolibertação, essa quebra quebra não, eu posso dizer assim, crenças limitadoras, esse autoconhecimento, e fala, não, vai mudar, vai, mas não mudou, faz 1 ano, 2, 3, vai. Cada vez que você fala vai, é um machado que você manda na árvore. Só que você bate o machado na árvore e a árvore nem balança. Aí você fala, não está resolvendo nada. Aí dá outra machadada, meu Deus, essa árvore não sai do lugar, está nem balançando, meu Deus. Aí a pessoa pensa o seguinte, minha oração não tem poder, não vai dar certo. Deus fala, continua batendo essa árvore, derruba, arranca essa raiz, anda, puxa. Aí, mas a minha árvore não tem efeito, a minha vida não muda, É porque a pessoa desiste. Ela começou bem, mas ela para, porque ela não acredita. O machado é o nome de Jesus. É por isso que eu abri a célula. Há poder no nome de Jesus. Há poder para cadeias quebrar. Pensa, cadeias quebrar. Entendeu? Há poder no nome de Jesus. Eu vou orar, Senhor. Eu não aceito, eu não me conformo. Seja grato, mas inconformado. Não, Senhor, eu vou ver a promessa. Eu chego, esses dias eu dizia, né? Falei assim, olha, eu sei que coisas fantásticas ainda vão acontecer. Já aconteceu coisas fantásticas na minha vida, que eu não podia nem sonhar. Eu não tinha cabeça nem para sonhar, porque era impossível, né? E aconteceu, e tem acontecido. Eu falo o seguinte, eu não sei se para o que eu vejo, eu não sei se dará tempo de eu estar viva para ver. Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Isso chama-se fé, certeza. E eu não preciso estar viva para ver. Na minha descendência, eu não preciso. Ele é fiel. Eu não preciso. Não quer dizer que eu vou ver algumas coisas que eu sei que vai acontecer. Se der tempo, por isso que acontece, porque isso é fé. Ainda que pareça contrário. Vai. Eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Aí eu já tô nomeando herdeiros para algumas coisas. Eu já estou fazendo igual Elias fez com Eliseu,
Tem alguns que eu falo assim, ó, eu tenho tal coisa. Se der tempo para mim realizar, beleza, né? Se não der, você já sabe, dessa parte você toma conta. Porque vai acontecer. Ó, você, Cicrano, tem tal coisa que precisa acontecer. Se não der tempo, e por que eu não estou falando que vou morrer, não, gente? Para com isso, tá entendendo? Eu não tenho problema nenhum com a morte. Nem, pelo amor de Deus, não quero morrer e também não estou querendo virar semente aqui na Terra, tá entendendo? Pelo amor de Deus. As pessoas falam, pastora, quer morrer. Gente, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa mais bem resolvida nessa vida. Eu vivo a vida plena. Mas eu também sei que eu não vou viver para sempre. E na hora que minha hora chegar, chegou. Só chegou. E tudo bem. Isso chama-se pé no chão. Isso é consciência. Entendeu? Ah, eu vou morrer. Tudo bem, gente. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Para parar de maluquice, todo mundo vai morrer um dia. Né? Então Gleide, é literalmente isso. Eu sei que vai acontecer, porque são coisas que é muito forte dentro de mim. Eu sei que é, entendeu? Então, eu só continuo crendo e fazendo o que eu tenho que fazer. Eu continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo como se eu fosse viver aqui na Terra mais 50 anos. Mas eu sei que eu não vou ter mais 50 anos aqui na Terra. Eu sei que eu não vou ter. Mas eu faço planos para 50 anos. Entendeu? Então, eu já estou deixando herdeiros. Não o quê? Herdeiros de legado. Entendeu? Herdeiros de legado e de herança também. Né? Como eu falo, herdeiros de legado e de herança. Também, das duas coisas. Né? Então, eu já estou falando. Porque eu sei que Deus vai fazer algo muito grande. Eu sei que vai fazer. É muito grande. Eu só não sei se vai dar tempo para mim ver tudo. Parece que quando tudo começar de verdade a acontecer, aí eu vou. Mas alguém vai ter que dar continuidade em algumas coisas aí muito doida, muito louca, em todos os aspectos que vai acontecer. Entendeu, Gleide? Então, quando você continua sonhando, bate na árvore, você fala, Deus, eu vou, ainda que eu não veja, não que você não creia. Você fala assim, Senhor, eu já estou pensando nos meus filhos. Se der tempo, vou desfrutar. Se não der tempo, eu estou deixando legado. Eu estou deixando legado. Eles vão viver bem nessa terra, eles vão isso, eles vão aquilo. Eu quero estar junto, mas se não der tempo, Senhor, eu estou deixando o caminho pronto. Eu estou deixando o caminho pronto, entendeu? Isso é acreditar. Tem gente que desiste, que fala, não acontece, que não acontece. Vai acontecer. Não é no meu tempo, mas vai acontecer. É a árvore. Então, isso é acreditar. Quando eu olho para o Itaim, vocês veem aquela igreja, vocês acham que aquela igreja é grande? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Essa igreja não é grande. Ainda não é. Aí o povo acha... gente, se liga. Vocês não têm fé. Entendeu? Difícil era acreditar lá quando era o barracão. E eu acreditei e eu estou vendo. Eu estou vendo. Entendeu? Mas vocês não sabem do que eu vejo. Está entendendo? Então, é por isso que quando essa pessoa falou, quando eu contava do barracão, eu falava assim, eu via. E não se cumpriu ainda o que eu vi. Não se cumpriu ainda. Mas é muito mais fácil acreditar agora. Mas não se cumpriu ainda o que eu vi. E eu não sei se eu vou estar viva para ver. Mas eu sei que vai acontecer. Porque não é meu, não tem nada a ver comigo. Tá entendendo? Mas eu continuo dando pancada na árvore, eu continuo com o meu machado trabalhando, Quando essa árvore, essa e outras que eu quero que você imagine na sua vida, que árvore que você quer que caia? É na área financeira, é na área emocional, é na área sentimental, é na área da família? Qual que é? O que é que se repete? Derruba essa árvore no nome de Jesus. Derruba isso. Continua dando pancada. Tudo quanto é campanha, entra nas campanhas. As pessoas falam,
Para que eu vou fazer campanha? Continua dando pancada na árvore. Continua dando pancada. Quando pensar que nossa árvore vai cair. E as coisas, depois, quando a árvore cair, você vai identificar que a árvore caiu, você vai olhar e falar, nossa, ficou tão fácil, aquilo que era tão difícil. Uau, você conseguiu! Você conseguiu, você conseguiu! Mas não é todos que conseguem. Por isso da nossa célula, por isso da campanha, por isso de... e muita coisa mais. Gleide, foi ótima a sua colocação aí, senão eu nunca ia falar da árvore, né? E eu tenho esse conceito que a maldição se quebra com um machado, derruba-se com um machado, e não com serra elétrica. As pessoas pensam que é fácil. Por isso que nem todo mundo consegue. Tá entendendo? Mas é possível. É possível. É possível. Eu creio. Não, é possível, eu sei. Eu falo porque eu já vivi muita coisa e vivo ainda. Tá entendendo? Vivo. Aleluia. Mas tenho visto muita gente ficar no meio do caminho, mas problema deles. Eu sempre falei para Deus que eu não sou Maria vai com as outras. Eu sempre tive minha opinião. Tá entendendo? Eu faço porque faço. E isso eu falo agora de ministério, hein? Falo de pastor, falo de escândalo, tô nem aí com os outros, gente. Tô nem aí de verdade. Essas coisas não me abalam. É escândalo atrás de escândalo. É gente abrindo igreja, gente rebelde abrindo igreja, e o povo seguindo gente rebelde. E eu olho e eu falo, gente, vocês não têm noção. Segue, rebelde, segue. Eles estão indo para a ruína e vocês estão indo junto. Povo, as pessoas são muito inocentes, elas não sabem quem elas escutam, quem elas ouvem. Entendeu? A palavra fala que nós devemos julgar as profecias e os profetas. Nós podemos julgar as profecias e o profeta. Você não tem que receber só porque a pessoa falou em nome de Deus, a pessoa tem que receber. Você não está pecando. Quem é que está falando? Primeiro, como é que é a vida dessa pessoa? E depois, deixa eu ver o que você falou, se tem a ver. Se não, deleta aquilo. Cuidado com as profecias e os profetas. Está entendendo? Porque nem tudo vem de Deus. Né? E o que tem de gente rebelde, que está fazendo por conta própria... Você nunca viu tanta igreja nova, quando eu digo, placas, igual você tem visto. Vai ver o passado dessa pessoa para ela se colocar como autoridade. Ela está se colocando como autoridade? Quem é ela? Para poder se colocar como autoridade. A gente tem que ter... não é só porque a pessoa sabe explicar bem a Bíblia, mas é uma questão de autoridade. Essa autoridade como eu posso dizer, unção, entendeu? Porque senão, aí é pastor caindo em adultério, é pastor roubando igreja, você está entendendo? O que mais a gente vê por aí? Está entendendo? É um monte de coisa que você olha assim. Se você, senão, fica olhando na internet as besteiras dos YouTube, vocês vão ver Flor de Lis e não sei. Vai seguindo esse povo. Daqui a pouco quem não tem fé mais é vocês. Entendeu? Quero nem saber o que estão fazendo. Quero nem saber, de verdade. E agora, cada vez mais, o povo... Escândalo, 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 escândalo atrás de escândalo, escândalo atrás de escândalo. Mas faz parte. Guarde a sua fé. Guarde a sua essência. Eu amei o que essa pessoa falou para mim. Tá entendendo? Vocês não perderam a essência. Eu não perdi mesmo. Para mim não faz diferença hoje como há 40 anos atrás. Tá entendendo? Mas tem muita gente que já se perdeu por ver pessoas se perdendo. Não guarde a sua fé. Seja autêntico. Tá? Enfim, gente, vamos encerrar aqui. Valeu, Gleide, você foi fantástica. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei, eu falei para minha Gleide. Eu falei, olha, eu acredito na Gleide, viu? A Gleide tem uma força dentro dela fantástica. Que pena que Satanás roubou muita coisa da vida dela, estragou. Mas ela tem uma... Eu nem sei da sua vida, hein? Eu falei isso para a Gleide, minha irmã. Eu nem sei da sua vida e não sei mesmo.
né? Eu falei assim, mas a Gleide, ela tem uma luz e uma força que, se Satanás não tivesse estragado ela, na idade que ela está, ela seria uma pessoa fantástica. Mas ela tem tempo. Falei, Eu creio. a Gleide tem tempo. E é por isso que você foi uma das pessoas que eu indiquei para fazer o Construindo Pontes. Eu falei, Gleide, fala para a Gleide, eu acredito nela. Fala, é porque coloca gasolina na fogueira, coloca lenha na fogueira, que pega. Vai, tem gente que você coloca lenha, ai, Jesus, sai, deixa para lá. Vou pôr mais lenha aí não, que eu estou estragando o meu estoque aqui, não vai dar em lugar nenhum. Mas tem gente que não, tem gente que só precisa de ajuda, só precisa de lenha. E tem gente que você põe lenha, a pessoa fica jogando água. Você põe lenha, a pessoa joga água, a própria pessoa joga água. E tem pessoas que você só tem que empurrar. Tem pessoas que só tem que... Eu vou dar uma força. É tipo assim, eu vou dar uma força para essa pessoa aí, que essa pessoa tem potencial. E muita gente que olha e fala assim, essa pessoa tem potencial. Eu vou colocar lenha na fogueira dessa pessoa aí. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo para você, filha, tá? Não vai ser mole, não, mas você já está conseguindo. Vamos orar aqui para encerrar. Cadê a Vivi? Vai, Vivi, abre aí e encerra, senão a gente não encerra. Eu não deixo encerrar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar essa noite, Senhor, com essa palavra abençoada, Senhor, que seja um grande aprendizado para nossas vidas, que nós possamos derrubar os gigantes, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crer, Senhor, e sermos fortes, Senhor, e firmes, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida da nossa pastora, que está aqui todas as noites, todas as sextas-feiras, Senhor, se dispõe a estar nos ensinando todos os sextas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar, Senhor, bênção sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar cada mulher que esteja aqui, cada homem, Senhor, que está aqui nessa cela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amores. Valeu, gente. Segurei vocês aí. Olha, meu Deus, quase que a gente entra noite adentro, quase que a gente vai para outro dia, mas não vou fazer isso. Beijo, amores. Obrigado por vocês estarem aqui. Valeu e derruba essa árvore aí, no nome de Jesus. Vocês são livres e eu também. Tá bom? Beijo, amores. A gente se vê sexta-feira que vem.